Não faça. Isso mesmo, gestor de TI. Eu passarei agora 6 tópicos que você não deve fazer. Ou melhor, o gestor de qualquer área nunca deve realizar estes 6 tópicos que irei passar agora. Lembrando que cada tópico deste, ele merece um conteúdo. E eu posso até fazer isso para você. Vou passar em breve um conteúdo para cada tópico. E esses tópicos são importantíssimos para você entender o porquê não realizá-los. São tópicos fundamentais para a sua organização como gestor de TI. Toda gestão necessita de uma organização mínima. E essa organização mínima perpassa por vários mecanismos, onde no meu método eu ensino 10 pilares, onde você vai obter um sucesso para não ficar no operacional, para você não ter sobrecarga de trabalho, para você ter eficiência no seu tempo, ok? Então vamos aos tópicos. Primeiro tópico: não aceitar demandas não planejadas e, não é ou, é e alinhadas com a alta gestão. Quando eu falo alta gestão, todos que participam aqui no canal Saber Gestão já sabem, a alta gestão é a gestão onde está composta por todos os gestores e o proprietário ou gestor máximo do órgão ou da empresa, ok? Então, repetindo, primeiro tópico: não aceitar demandas não planejadas e não alinhadas com a alta gestão, ok? Isso é uma necessidade, isso é obrigatório. Por que, Fabiano? Mas todo planejamento ele tem que ser rígido, ele tem que ser taxativo para que não seja alterado nunca? Não. Ele pode ser alterado? Pode. Ele pode ser atualizado? Pode. Porém, a demanda ela deve estar no planejamento. E se ela não constar no planejamento, ela deverá também estar alinhada com a alta gestão. Mas em que momento pode ocorrer uma demanda não planejada que necessitou ser atualizada no planejamento, mas que ela consiga ser atendida? O momento que a alta gestão apresente um alinhamento e uma justificativa para aquela demanda ser planejada, ser inserida dentro do planejamento, ok? Então, primeiro tópico: não aceitar demandas não planejadas e alinhadas com a alta gestão. Segundo tópico: não pode exceções virarem regras. Não pode. Exceções, estou falando no sentido de desenvolvimento de software, de infraestrutura de redes de computadores ou infraestrutura de composição da estrutura mesmo de data center. Não pode na área de segurança, enfim, na área de processos, enfim, todos os mecanismos que estão ali compostos para a engrenagem do funcionamento do departamento de TI, da diretoria de TI, da gerência de TI, não importa, da gestão em si, que compõe toda aquela engrenagem para o funcionamento da tecnologia da informação, a exceção não pode virar regra, ok? Virou regra, não é mais exceção, mas isso tem que estar alinhado com a alta gestão, isso tem que estar
tem que estar desenvolvido dentro de uma prática de técnicas e ferramentas para que realmente veja que aquela exceção não é mais exceção, ela já está incorporada no processo, ela já está incorporada dentro de uma ferramenta. Isso deve ser analisado. Então, o segundo tópico, exceção não pode virar regra, ok? Terceiro tópico importantíssimo. Gestor não pode levar trabalho para casa. Ah, Fabiano, mas isso é impossível. Eu já tenho um bônus de benefício a mais para que eu consiga levar os trabalhos para casa e executar dentro do tempo esperado, ou dentro da demanda exigida pela alta gestão. Eu sei disso, mas isso não pode virar rotina. Virou rotina, a sua alta gestão não está entendendo ou não consegue desenvolver gestão. E aí é um momento onde você pode solicitar a sua saída. Exatamente. Fabiano, você está louco? Eu não posso fazer isso, é o meu sonho, é o que eu ganho a mais que me sobrevive. Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas todo gestor responsável, organizado, que necessita ter a sua carreira sólida, de forma eficiente, organizada, ele não leva trabalho para casa de forma rotineira. É óbvio que toda gestão inicial, ou toda gestão que passa por momentos de alguns ajustes ou de alguns desequilíbrios, é necessário levar. Isso eu compreendo, mas não de forma rotineira. Quando eu falo rotineira, é estabelecido dentro de uma rotina de planejamento semanal do gestor. Isso não pode acontecer. Toda sexta eu levo um pouco de trabalho para finalizar durante o final de semana e trazer na segunda-feira alinhado. Não. Você tem que organizar a sua agenda, organizar o seu tempo como gestor, fazer a sua gestão dentro de técnicas e ferramentas adequadas, treinando isso semanalmente para que você, aos poucos, deixe essa rotina de sobrecarga e deixe de levar trabalhos para casa, ok? Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto importante que você tem que falar não. Agenda da alta gestão, você tem que estar alinhado, você tem que estar próximo, você tem que estar entendido dessa agenda, compreendido. Por quê? Porque você tem que fazer o planejamento operacional semanal. O planejamento operacional semanal é onde você estrutura a sua semana dentro de uma concepção de um planejamento anual, operacional anual que já existe. Então, você já pode ir analisando, utilizando as ferramentas adequadas e as ferramentas corretas para que você consiga fazer um planejamento operacional semanal dentro do esperado. E isso é você entender a agenda da alta gestão, compreender como que estão as reuniões semanais, mensais, para que você consiga evitar ou mitigar o máximo de problemas no seu planejamento operacional semanal, ok? Quinto ponto importantíssimo para você dizer não, para você não realizar. Nunca esquecer, não esqueça que é necessário estudar diariamente, semanalmente, mensalmente sobre gestão de pessoas. É um pilar muito importante, assim como todos os outros pilares. Mas gestão de pessoas é um que você tem que tomar muito cuidado, muita observação, principalmente em termos de cultura, principalmente em termos de diversidade, principalmente em termos de personalidade. Isso tudo tem que ser analisado com calma, estudado muito bem detalhadamente, principalmente nós da área de tecnologia da informação, que nós somos tecnicistas. Tecnicistas têm dificuldade de lidar com pessoas,
Consequentemente, existe uma necessidade de estudar cada vez mais gestão de pessoas, porque você precisa delegar, você precisa realizar reuniões em grupos, você precisa fazer reuniões individuais, você precisa repreender algum colaborador seu que pisou na bola e que você precisa que ele esteja atento. Então, tudo isso está ligado a uma forma, um formato, um método adequado, usando técnicas adequadas para você lidar com as pessoas, ok? Então, não deixe de estudar gestão de pessoas. E o último tópico, importantíssimo também, que eu até relatei levemente em alguns anteriores, mas agora eu reforço ele. Todo gestor, todo aquele que possui um cargo de gestão, no nosso caso, um cargo de gestão de TI, ele possui, dentro da sua concepção, um valor agregado de salário para que você desenvolva toda esse mecanismo, né, de gerir equipe, de você conseguir utilizar a sua expertise na área de tecnologia da informação para agregar valor para a empresa, para o órgão. E tem um ponto fundamental que você não deve fazer. Esse valor agregado, mesmo sendo iniciativa privada ou órgão público, você não deve incorporar em despesas ou compromissos, vou chamar de compromissos, em compromissos futuros. Isso é muito importante. Você possui algo que não é eterno, não é ad eterno. Ah, Fabiano, então quer dizer que eu vou trabalhar como gestor de TI sempre temporariamente em diversas empresas? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o gestor de TI sempre ele terá momentos de mudança na sua carreira, mudança no seu formato, mudança de expectativa, de foco, até mesmo pessoal, que gera isso no profissional. E nesses momentos, pode ser 5 anos, tem profissionais que levam isso a 10 anos, tem profissional que eu conheço que está há 15 anos numa mesma empresa e que de fato ali ele falou, não, eu quero buscar uma outra tipo de empresa, mas trabalhando ainda como gestão de TI, mas que eu consiga exercer nesse outro tipo, nesse outro foco de empresa, que para mim eu acho que agora está mais atraente ou está dentro da minha expectativa. Existem de várias formas, existem profissionais em órgãos públicos que tem aquilo que chama-se de cargo de confiança, que é temporário realmente, esse sim é temporário. Enfim, essa concepção toda você tem que avaliar, você tem que você tem que internalizar que isso não é temporário, isso não é definitivo, isso é temporário, existe um tempo, pode ser um tempo curto, ou pode ser um tempo mediano, ou pode ser um tempo longo, porém é temporário, e nisso você tem que sempre colocar aquilo que é investido em você, em termos financeiros, pela empresa ou pelo órgão público, mas não utilizar em compromissos futuros, porque isso desestrutura a sua vida, desestrutura a forma que você entra num outro desafio, ok? Então fica aí essas dicas, esses tópicos importantíssimos para você, gestor, que necessita aprender a falar não nesses tipos de tópicos para que você consiga uma gestão cada vez mais organizada. Valeu, um abraço.